Olá, moçada! Hoje a gente vai trabalhar as categorias de análise da geografia. Essas categorias, elas são palavras que são trabalhadas em cada ciência. E a ciência geográfica, lógico, não poderia ficar de fora, né? Então, vamos para frente aí. Quais são essas categorias? Espaço geográfico, paisagem, lugar, território, região, territorialidade, geopolítica, geografia política, que são coisas diferentes, e entre outras. Então, vamos esmiuçar esse conteúdo. O que é um conceito? É um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido. Toda ciência é formulada por conceitos, assim como eu já falei para vocês, né? São palavras específicas de cada ciência. A linguagem geográfica necessita da formulação de conceito-chave como pré-requisito para análise dos fenômenos geográficos. A palavra formulação aí ficou repetida, né? Então, ela necessita dessa formulação, ou seja, dessas palavras-chave que vão te explicar o que é cada coisa. Por exemplo, região para a ciência geográfica é uma coisa, na biologia ela é outra, né? Ecossistema, para a geografia é uma coisa, para a biologia é outra. Então, isso são conceitos. Então, são palavras padrão que toda ciência tem, tá? O que é um lugar? Espaço cotidiano, paisagem, porção do espaço que vejo e sinto. Então, essas aqui são 5 categorias fundamentais. Isso aqui vocês têm que ter em mente sempre o que é isso, tá? Espaço geográfico é o espaço transformado pelo ser humano, então nós temos aquela tríade, né? Humano, sociedade, humano, né? Território é um espaço de poder e região é um espaço diferente e eu vou explicar isso para vocês mais na frente. A geografia estuda os processos responsáveis pela formação das paisagens decorrentes da ação humana, ou seja, toda modificação que acontece na natureza, e modificações assim bastante significativas, elas são ocasionadas pelo ser humano. Geralmente a gente fala ação antrópica, ou seja, tudo que é relacionado ao ser humano. O espaço geográfico é o espaço construído através da transformação do mesmo pelo homem. Relação sociedade e espaço aí, né? É construído de acordo com a necessidade que o ser humano tem, ou a ambição que o ser humano tem. Nem tudo, às vezes, é construído por necessidade, mas às vezes por ambição, tá? Vamos lá. É um conjunto de lugares com diferentes naturezas que passam por diferentes processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações. Então, os lugares são espaços que nós temos uma afinidade, nós temos um estreito laço de afinidade. Por exemplo, você fala minha casa, na minha rua, na minha escola, na minha igreja. Não é só sua. Quer dizer, a casa pode ser sua, dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe. Então, não é só sua. Só que como você tem um laço de afinidade, você fala minha casa, minha rua, né? E assim por diante. E diferentes processos históricos. Esses diferentes processos históricos é assim, às vezes a sua avó mora aqui no bairro desde quando ela se entende por gente. E aí ela fala assim, ixi, quando eu mudei para cá, só tinha a nossa casa aqui, o resto era tudo pasto. E aí chegou uma indústria aqui, e aí chegou uma faculdade ali, e aí foi vindo gente, foi construindo e virou esse bairro que está hoje aqui bem grande. Então, isso são os processos históricos que vêm ocorrendo, né? Antes era pasto, antes era fazenda e assim por diante, tá? Espaço geográfico é a união dos elementos físicos e culturais da paisagem. Os elementos físicos, nós dizemos que é tudo aquilo que a natureza por si criou ou Deus criou. E os elementos culturais, nós dizemos que são aqueles que o ser humano criou. Eu falo elemento cultural ou elemento geográfico ou elemento humanizado. Então, é a união desses elementos de acordo com Roberto Lobato. E para Milton Santos, o espaço geográfico é a natureza, que são os elementos físicos, socializada, pois ele diz que há muitos fenômenos apresentados como se fossem naturais, mas são de fato sociais. E aí, como eu disse ali anteriormente numa aula do primeiro C e D,
Como que acontece isso? Por exemplo, aqui em Anápolis nós temos vários córregos, nós não temos rios. Porém, esses vários córregos, alguns deles foi cimentado, por exemplo, o Córrego das Antas foi cimentado. Então, quando chove, a água fica extremamente veloz. E onde ela chega no solo e não está cimentado, ela destrói tudo. Ela arranca pedaços, ela arranca árvores, ela leva o que tiver pela frente. E fora a quantidade de lixos. Nossa, nós temos muito lixo acumulado nesses leitos de córregos aqui em Anápolis. Então, quando chove, era para ser um fenômeno da natureza, sim, a enchente. Porém, muitas enchentes são ocasionadas pelo que os seres humanos fizeram. A sociedade fez aqui no leito daquele córrego, no leito daquele rio. Por isso que Milton Santos fala que são como se fossem naturais, mas são de fatos sociais. Quem é Roberto Lobato? Roberto Lobato ele é escritor de livros, né, didáticos. E Milton Santos ele foi um cientista geográfico conhecido mundialmente. Uma pena ele ter falecido, mas ele deixou muitos livros, tá? Muito inteligente a pessoa. O que Humberto Catuzzo diz, professor? O espaço é formado por elementos naturais ou artificiais construídos pelo homem, ou seja, a inter-relação existente entre sociedade e natureza delimitada numa porção da superfície terrestre. Por que delimitada? Por exemplo, foi construído aqui o Fórum de Anápolis. Então, o Fórum é de Anápolis, então foi delimitado. Né? Essa porção ali onde ia ficar o fórum foi delimitado, não é todos os lugares da cidade que ia ficar o fórum, não foi delimitado um espaço ali para ser construído o fórum, ou a Receita Federal, todos são espaços delimitados, tá? Isso é o professor Humberto Catuzzo que diz sobre o que é o espaço geográfico, né? Então, nós temos vários autores, vários estudiosos da área e que, com palavras diferentes, explicam a mesma coisa. Os elementos do espaço geográfico, né? O espaço geográfico ele é dividido em natural e cultural. Então, os naturais, montanhas, serras, rios, lagos, vegetação, animais, rochas, solos, flores, etc. Culturais, casas, prédios, pontes, rodovias, ruas, plantações, lojas, banco e etc. Tudo que for construído é cultural, tudo. Inclusive, todos os tipos de plantações, né? E os elementos invisíveis, o barulho dos carros, os odores, a poluição, os ventos, o barulho das pessoas ou os laços de amizade entre os seres humanos, as leis, não só os odores da poluição, como o cheiro de coisa boa, perfume, de comida, tudo faz parte dos elementos aí da paisagem, né? E esses são os invisíveis, mas que são perceptíveis. Não é porque são invisíveis que não são, eles são perceptíveis, tá? Pergunta-se, como áreas de floresta são derrubadas rapidamente e ocupadas por pastagens e plantações? Ou por que há favelas ao lado de prédios luxuosos? As respostas a essas questões podem ser fornecidas pela geografia, que estuda, entre outras coisas, os processos responsáveis pela formação das paisagens. É o que eu disse a vocês. O ser humano ele vai transformando as paisagens, ele vai transformando o espaço geográfico de acordo com a necessidade ou de acordo com a sua ambição. Com a necessidade, tudo bem, que ele tem que transformar para a necessidade de todos. Agora, com a ambição, geralmente é o desejo de um ou de pouquíssimas pessoas. Paisagem é tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança é a paisagem, não apenas formada de volumes, mas também de cores, odores, movimentos, sons, etc. É o que Milton Santos diz, né, sobre paisagem. Paisagens que não sofreram interferência antrópica. Esse antrópico aqui, ele quer dizer interferência humana. Toda vez que você vê a palavra antrópico, significa interferência humana. Então, existem várias leituras que não vai falar interferência do ser humano, interferência humana, vai falar interferência antrópica, tá? Quais são? Trechos de floresta de difícil acesso, áreas desérticas, regiões polares, porém, regiões polares aqui, diretamente nós não temos a interferência antrópica, porém, indiretamente nós temos. Por que indiretamente?
porque o aquecimento global, que é causado pelo ser humano, ele está tão forte, assim, está tão calor no mundo inteiro, aumentou tantos graus, que calotas polares, gelos, pedaços de gelos que as pessoas pensavam que eram eternas, que nunca ia se soltar, nunca ia quebrar, nunca ia deslocar, está acontecendo agora. Então, indiretamente, nas regiões polares está tendo aí essa interferência. Altas montanhas e fundo dos oceanos. Professora, mas tem poluição no fundo dos oceanos. Ah, sim, tem poluição, mas não lá no fundo. Quando eu falo no fundo, seria construções, seria explosões e assim por diante. Então, vamos passar para o próximo aqui. A transformação das paisagens. Então, vamos lá. Transformação das paisagens. As paisagens naturais podem ser modificadas para dar lugar, por exemplo, às plantações, às cidades, às rodovias ou para obtenção de recursos naturais, como madeira, minérios, água e outros. Então, ele está só colocando exemplo aqui para a gente de transformações, né? Do que o ser humano pode fazer no lugar de uma paisagem natural. Espaços que nos são familiares, que fazem parte da nossa vida. É um lugar? O lugar é onde as pessoas moram e realizam atividades cotidianas. É a primeira referência que cada um tem no mundo. Os lugares não são isolados uns dos outros. Eles se relacionam, uma vez que as pessoas e as empresas de lugares também estabelecem relações. Ou seja, lá na minha rua. Tá, tudo bem que você tem essa relação com a sua rua, mas a sua rua liga com outra rua, que liga com outra rua, que essas ruas fazem o seu bairro inteiro, a quadra do seu bairro, o quarteirão do seu bairro, que vira o seu bairro inteiro e o bairro faz parte da cidade e assim por diante. É isso que ele está falando. Por isso é que ele fala de ele não estar isolado, tá? A não ser que no lugar onde você mora, só tem você morando. Então, é um lugar isolado, né? Não vai ter mais ninguém. São, portanto, as pessoas que dão sentido ao lugar. Por isso é importante conhecer as relações entre elas e os diversos lugares. O que o professor Elian Alab Luke, ele fala? Esse professor aqui também, ele também escreve livro, tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio. Ele diz, o não lugar são lugares de passagem como aeroportos, estradas, supermercados e ou lugares que causam estranhamento, espanto ou desconforto. Por que o não lugar? Porque eu não vou falar assim lá no meu aeroporto, ou lá na minha estrada, ou lá no meu mercado. Não, os mercados, as estradas, os aeroportos, ninguém fala isso. Por quê? Porque você não tem uma afinidade. Você não tem assim uma aproximação com tais lugares. Lá na minha estrada, não, você fala, você pega tal estrada, você pega, né, tal caminho, você não fala o meu. Por isso é que Elian Alab aqui, Luke fala de o não lugar, tá? Exemplo 1 de lugar. O drama do imigrante que referências do seu lugar de origem por motivos econômicos, políticos ou religiosos. É preciso que ele se adapte a um novo lugar. Ou seja, esse imigrante que ele teve que sair do seu lugar de origem, né? Porque estava sem dinheiro, estava morrendo de fome, ou porque está caçado por políticos, ou porque segue uma religião em que não é aceita no lugar onde ele está, no país, por exemplo. Então, ele tem que se adaptar a um novo lugar para falar que é seu quando ele chega lá. Não, são imigrantes. Ai, gente, desculpa, eu passei sem querer ali. Então, vamos construir aqui o nosso endereço cósmico do nosso lugar. O nome da rua, praça ou avenida, o número da moradia da sua casa ou prédio, se você morar em prédio, o nome do bairro, o município onde está o bairro, o estado onde está o município, o país onde está o estado, o continente, o planeta, o sistema e a galáxia. Então, aí a gente constrói no cósmico, se você quiser colocar isso no seu caderno, fica à vontade, a gente constrói no cósmico o nosso endereço. Legal, né? É um negócio interessante de você fazer aí. E as nossas relações com outros lugares. Nós temos relações diretas, viagem para turismo, viagem para negócio. Às vezes a gente viaja porque perdeu alguém da família, então não é nem a turismo e nem a negócio. Então nós temos esses lugares de viagem. E as indiretas, quando assistimos jornais, lemos revistas ou navegamos pela internet. Eu vi uma informação assim ontem, que já que está todo mundo em isolamento social, a pessoa ia viajar
pelo Google Maps mesmo, e ele já estava lá no Rio de Janeiro. Então, quando você entra pelo Google Maps, você vê vários lugares, né? E ele já estava viajando e já estava lá no Rio de Janeiro. Achei interessante. E quando comemos pão, cujo trigo foi cultivado e colhido por trabalhadores de outro município, de outro estado ou de outro país. Por exemplo, a maioria do trigo do Brasil ele vem da Argentina. Então, é uma maneira indireta da gente ter uma relação com esses lugares. Tranquilo, meus queridos? Então é isso. Aqui está a nossa videoaula de hoje.